Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler do verso 20 ao verso 35. Diz a palavra do Senhor. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Senhor Deus, pedimos que nesta noite fales conosco por meio da tua palavra. Que haja em nós disposição de ouvi-la, que haja em nós desejo de recebê-la e de praticá-la. Que nós sejamos, Senhor, alcançados por este meio de graça, que é o sermão, que é a pregação fiel das Escrituras. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos aquilo que a tua palavra nos diz. Desvenda os nossos olhos. E o Senhor seja misericordioso conosco. O teu povo está aqui para te adorar e para ouvir o Senhor falar. E nós precisamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa é uma passagem que nos mostra mais uma vez a severa oposição que havia contra Jesus. Estas perseguições vinham principalmente dos fariseus, mas precisamos considerar que as falas de Jesus e as acusações contra ele também fluíam, transitavam através dos seus parentes. Os parentes de Jesus não estavam apenas com medo do que poderiam fazer com ele, mas os parentes de Jesus estavam, de fato, acreditando que ele estava fora de si, que ele estava louco. Ele tinha perdido o juízo. Esta é uma seção dolorosa de Marcos, porque mostra que nem mesmo a família de Jesus cria no que ele pregava, nem em quem ele afirmava ser. Os familiares de Jesus diziam que aquilo era, de fato, uma loucura que tinha apossado-se de sua mente. Observemos, irmãos, a menção da família de Jesus aqui e na estrutura que ela está posta. Marcos usa uma estrutura literária que nós chamamos de sanduíche, porque nós temos uma história sendo contada sobre a família de Jesus, do verso 20 e no verso 21, e temos essa história voltando a ser contada no verso 31 até o verso 35. Entre essas duas partes nós temos as falas dos fariseus,
acusando Jesus de estar endemoniado, não apenas louco, mas também endemoniado. Então Marcos comprime essa passagem sobre a acusação dos fariseus a respeito de Jesus no meio da posição de sua família contra ele. Marcos faz isso propositalmente. Marcos é um mestre na síntese e nós por isso precisamos atentar com muita atenção o que ele está a falar aqui. Mas antes de prosseguirmos, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 7, versículo de número 5. Vamos ver o que o apóstolo João diz aqui, que nos ajudará muito nesta passagem de Marcos. João diz o seguinte: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Há várias passagens nas Escrituras que mostram as relações de Jesus. Há várias passagens que mostram como as pessoas lidavam com a figura de Jesus, que era extremamente impactante. Mas é curioso nós observarmos que nem mesmo sua família dava crédito ao que ele estava fazendo e ensinando. É curioso porque nós vamos nos lembrar daquela passagem de Jesus com os doutores da lei. Nós vamos ler ali mais uma vez que Maria estava guardando no seu coração aquelas informações que estavam vindo até ela, aqueles episódios que estavam acontecendo. Nós vamos nos lembrar que Gabriel falou a Maria a respeito do que seria o seu filho, que nasceria miraculosamente. E Maria também estava guardando no seu coração. Curiosamente, aqui, ela está com seus filhos, indo abordar a Jesus em uma visita que, ao que entendemos pela Escritura, essas visitas deles na Galileia para Jesus foram uma constante. Quando nós lemos no capítulo 2 de João sobre o milagre da água sendo transformada em vinho, vamos ler que Maria e seus filhos foram visitar Jesus na Galileia. Caná era na Galileia. Então essas visitas possivelmente aconteciam recorrentemente, talvez, pelo fato de Jesus estar trabalhando ali, estar ministrando ali. Então, quando nós observamos tudo o que está posto aqui diante de nós, teremos muitos ensinos importantes sobre o que é ser igreja e sobre batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual. Aprenderemos sobre quem é Jesus no papel fundamental do que é ser igreja e quem é Jesus como protagonista da batalha espiritual. Quando nós lemos aqui no verso 20, observemos algumas coisas sutis de Marcos mais importantes para nós. Ele foi para casa. Que casa? Esta casa era em Cafarnaum, possivelmente a casa do capítulo 2, que era possivelmente a casa do apóstolo Pedro. Jesus vai para aquela casa e diz que a multidão mais uma vez encheu aquela casa. Vimos naquele sermão, no capítulo 2, que era uma casa pequena, mas que talvez tenha acumulado ali, naquele momento, no capítulo 2, mais ou menos entre 50 a 80 pessoas. A casa não tinha espaço para mais ninguém. Era pior do que um metrô em dia de segunda-feira na cidade do Recife. E Jesus estava ali pregando. O texto diz que os apóstolos queriam comer, Jesus também, mas não dava. Muitas pessoas estavam ali, veja só, de modo que nem podiam comer. O versículo 20 nos mostra aqui, irmãos, uma residência lotada, a ponto de os apóstolos e Jesus não terem condição mínima de se alimentar, e ainda assim Jesus não parava o seu trabalho de pregação, mesmo com fome. Este versículo mostra a profunda compaixão de Jesus em atender pessoas nas suas necessidades. Jesus não se recusava em atender os necessitados. Jesus não se recusava em pregar para aqueles que queriam ouvir. Grant Osborne, no seu comentário de Marcos, diz o seguinte: aqui nós temos diante de nós a profundidade da compaixão de Jesus e seu compromisso com o povo, a ponto de sacrificar sua própria saúde. No versículo 20, nós temos também algo importante. Uma multidão que queria ouvi-lo. Mas uma pergunta que precisa ser feita: essa multidão queria atender o que Jesus estava pregando? Muitas vezes a multidão era um problema, irmãos.
Muitas vezes a multidão não era positivo para o que Jesus estava fazendo. Muitas vezes a multidão subtraiu de Jesus momentos necessários de descanso. Mas ainda assim ele estava cumprindo sua missão. No verso 21, então, nós lemos: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. A palavra aqui para prender em grego é amarrar. Essa palavra vai aparecer várias vezes em Marcos. Não só a família de Jesus, mas em outros momentos, aqueles que estavam revoltados contra ele, queriam prendê-lo, queriam amarrá-lo. Curiosamente, Jesus fala sobre amarrar o valente lá na frente. Sobre deter o valente, prender o valente, nós vamos chegar lá. Então, a família, veja, tinha ouvido, enquanto os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Que tristeza lermos isso. Tantas pessoas sendo curadas, tantas pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos, a pregação do evangelho acontecendo, o evangelho do reino. Marcos diz que eles vieram tomar conta dele, essa é uma ideia profunda no texto, vieram interditá-lo, e a palavra aqui deixa isso muito claro para nós. Havia uma profunda preocupação da família de Jesus com o seu estado mental. Já pensou? Eles olharam para Jesus e disseram: só pode estar louco. Nós nos lembramos aqui das histórias de José, quando ele interpreta os seus sonhos e diz a seus irmãos, que achavam também que ele estava louco, que ele estava fora de si. Meus irmãos, aqui nós vamos notar algumas coisas interessantes. Veja só, abra sua Bíblia comigo em Marcos 2, versículo 7. E depois nós voltaremos para o versículo de número 22. Marcos 2, verso 7. Está bem perto de você aí. Porque falas deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Os religiosos acusavam Jesus de estar blasfemando contra Yahvé. No verso 22, então, quando os escribas estavam vendo toda aquela cena acontecendo, o texto diz o seguinte: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Veja só, irmãos, duas coisas aqui. O Santo de Deus, Jesus Cristo, o homem, ouviu de sua família: você é um louco. Você precisa parar com isso. Você precisa vir conosco. E ele ouviu dos seus algozes, dos seus oponentes: você está endemoniado. Vocês entenderam isso? Então não se preocupe quando falarem mal de você. É muito menos do que disseram com Jesus. É muito menos do que fizeram com seu Salvador. Alguém alguma vez chamou você de Satanás? Alguém algum dia olhou para você e disse: você é Belzebu? De doido até pode ter chamado, né, irmãos? Mas de Satanás? Porque eu vou lhe perguntar o que é que você faria se alguém chamasse você de Satanás. Porque seria muita ousadia de minha parte fazer essa pergunta. Mas esta foi a acusação contra Jesus. Primeiro, ele está blasfemando contra Deus porque ele diz que perdoa pecados. Os religiosos continuavam questionando Jesus em cada passo, em cada momento, em cada espaço que Jesus estava. Os oponentes estavam junto dele. Eles não falavam de longe. Eles não falavam entre aqueles que se juntavam para falar mal de Jesus. Eles iam lá. Pelo menos eles eram corajosos, né? Eles iam lá e diziam no lugar o que eles pensavam acerca de Jesus. Isso era por causa da sua pregação, que Jesus estava sendo acusado de demônio e estava sendo acusado de louco. Isso é o que disseram com o nosso Salvador. Não se surpreenda se vez por outra você observar passeatas, manifestações públicas e políticas de pessoas zombando de Cristo, cuspindo na imagem de Cristo.
fazendo suas necessidades fisiológicas em uma imagem pintada de Cristo ou numa escultura. Não se surpreenda. Isso é antigo. Se lembre do que Jesus disse: eles podem blasfemar, eles podem pecar e eles podem ser perdoados por isso. O único pecado que não é perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No verso 21, vemos a evidência de que os familiares vieram com um propósito estabelecido. Eles queriam detê-lo, queriam impedi-lo, queriam solucionar aquela situação para o bem dele e para o bem deles também. O que é que aprendemos aqui? Nesse texto, meus irmãos, aprendemos que nem mesmo a família de carne e sangue pode entender quando um parente vive para Deus e dedica-se à missão dada por Deus. Mesmo aqueles mais próximos, que têm o mesmo sangue que nós temos, podem não entender absolutamente nada do que Deus tem conosco. Não se surpreenda se os seus familiares se tornarem os seus inimigos. Porque Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus disse que os familiares se colocariam contra seus servos. Jesus ensinou em outro lugar. Escute isso. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Lembre-se disso. E ele diz isso após a escolha dos 12. Mateus é quem registra isso no capítulo 10, versículo 37 do seu evangelho. Seguindo uma ordem na narrativa de Marcos, Jesus disse isso antes do episódio que temos aqui no nosso texto. Se nós colocarmos os dois evangelhos em harmonia, Jesus vai dizer exatamente essa frase antes do que está acontecendo aqui. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E então depois a sua família chega e quer interditá-lo. Ele sabia que a sua família estava vindo e com o propósito que ela estava vindo. E sabia que os fariseus também estavam ali com um propósito estabelecido. Meus irmãos, ouçam-me. A rejeição é um aspecto fundamental no discipulado. Nós seremos rejeitados. Isso irá acontecer. Não tome isso como algo incomum. Se somos chamados para ser um com Cristo, como a Bíblia nos ensina, enfrentaremos oposição como ele enfrentou, até mesmo na nossa própria casa, na nossa própria família. A questão da rejeição é um tema importante em Marcos, porque Jesus é constantemente rejeitado. E isso não está em Marcos à toa. Isso está para nos ensinar que nós seremos rejeitados. Por isso nós não devemos viver em busca da aprovação dos homens, nem da cultura, nem do governo. Nós seremos rejeitados, como ele foi rejeitado. Nessa passagem, vemos que até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a recebermos rejeição dos nossos entes queridos? A nossa geração é uma geração que acostumou a dizer aos filhinhos: diga que ama papai para que eu fique bem. A nossa geração acostumou a perguntar sempre ao outro cônjuge: você tem que dizer que me ama para eu ter certeza disso. Porque se você não disser, meu mundo desaba. Não se surpreenda se familiares e amigos lhe criticarem por sua fé e fidelidade à palavra do Senhor. Não se surpreenda. Não ache estranho ou incomum, seu Salvador passou pela mesma rejeição. Sermos rejeitados e até alvo de juízos inverídicos é parte da vida cristã. É parte da vida cristã. Quando nós, ouça-me, quando nós ficamos extremamente ofendidos e a nossa honra é ferida e nós ficamos extremamente incomodados com isso e então incorporamos a ideia de que a todo custo devemos nos defender, nós podemos estar buscando um status quo mais superior do que o nosso Salvador. Queremos valorização. O mercado vai nos ensinando isso. Você precisa se valorizar.
valorizar a sua imagem, valorizar o seu produto, valorizar o seu trabalho. Então não aceite essas coisas. Nós crescemos aprendendo e dizendo que ninguém tem o direito de nos humilhar, mas o nosso Salvador foi humilhado. Uma vez alguém disse assim: ah, mas isso foi Jesus, não sou eu. E você acha que ele foi por quê? Para que você tenha uma vida de astro, de estrela? O que é que você deseja? Aplausos? Reconhecimento? Não, irmãos, não é isso que o Senhor tem para nós. Chegamos então até o verso 22, veja. Daqui a pouco voltamos à família dele. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, veja, eles vieram de Jerusalém até Cafarnaum. E eles diziam, está possesso de Beelzebu. E é pelo maioral de demônios que ele expele demônios. Os escribas vieram exatamente para acusá-lo, dizendo que toda a sua obra era uma grande artimanha de Satanás, era um grande engano de Satanás. E eles estavam fazendo isso falando isso para todos aqueles que estavam naquela casa, ouvindo Jesus falando das coisas do reino de Deus. A ideia é que Jesus era um mensageiro do diabo, um instrumento do diabo. Se fosse no Nordeste, o termo seria cavalo do cão. Eles estão dizendo isso com o próprio Deus. E quem é você, então, para ficar magoadinho com o que falaram mal de você durante 3, 20, 10 mil anos? Não. Falou mal de mim, disse que... Não tenho condição, não tenho condição. Estou abalado. Veja pelo lado bom. Ninguém chamou você de diabo. Se alegre. Dê graças, Senhor, até hoje ninguém me chamou de Satanás. Mas se até alguém chamar, aí eu sei pelo menos chamar o Senhor. Porque se a pior coisa que pode acontecer na fala de alguém é chamar outro de instrumento do diabo. Veja o que diz o verso 23. Então, convocando-os Jesus, essa palavra me chama muita atenção. Convocando-os Jesus. O que é que essa palavra diz aqui? O que é que essa palavra significa? A ideia no grego aqui é comunicar com autoridade. É uma exigência pela presença e participação das pessoas. Jesus chamou a atenção de todos. Ele disse, opa, aqui, olhem para cá. Eu vou falar a vocês algumas coisas agora. É um chamado de Jesus para ouvir um pronunciamento dele. Um pronunciamento cheio de autoridade. Jesus fez isso com os fariseus e escribas. Jesus fez isso com os 12, chamando os 12. Essa ideia de convocar aqui é de chamar. O texto, portanto, nos mostra que Jesus não se intimidava com a desconfiança dos outros e com o descaso dos outros. Por isso, nós aprendemos com isso também. Que se você está servindo a Deus fielmente, não se importe com a desconfiança e o descaso dos outros. Faça o que tem que fazer para a glória de Deus. Mas eu não vou fazer porque estão dizendo isso de mim, estão pensando nisso de mim. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? Podem pensar até que você é um Satanás. Jesus continuou fazendo o que precisava fazer. Jesus convoca a atenção de todos e reage. Jesus argumenta agora. Jesus fala agora contra os seus opositores. Então veja o que ele diz no verso 23. Convocando-os, lhes disse por meio de 2 parábolas. A primeira parábola. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Eles sabiam o que Jesus estava falando, porque eles conheciam a ideia dos reinos de Israel e como os reinos se subdividiram na história. Os judeus tinham lido primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Samuel. Eles sabiam o que estava acontecendo na casa de Herodes. A grande divisão política que havia naquele reino, em Roma, no Império Romano, naquele período. Eles sabiam que Jesus estava falando, era verdade. Como um reino pode subsistir se ele milita contra si mesmo? Como é que eu estou trabalhando em função de Satanás, combatendo o próprio Satanás? Veja o verso 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece.
O que é que eles iam dizer agora acerca disso? Jesus então vai para a segunda parábola, verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Quem entra na casa do valente? Jesus está falando de quem aqui que entra na casa do valente? Ele está falando dele mesmo. Quem é o valente? Satanás é o valente. E o que é que Jesus está dizendo? Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens. Que bens? Quais foram os bens que Jesus tirou do valente? As vidas aprisionadas por Satanás. Os cativos do diabo. A fala de Jesus aqui é: Satanás está amarrado. Ele está detido. Ele está impedido. A ideia de amarrado aqui é impedido. Ele não tem mais o poder que tinha sobre as nações. Porque agora Jesus está reinando. Seu reino não está consumado, mas ele já está reinando. A fala de Jesus apresenta aqui uma premissa importante sobre batalha espiritual. Jesus já derrotou Satanás. Ele já derrotou Satanás. As operações de Satanás nesse mundo são limitadas. Ele não tem o alcance total que queria. Satanás, como disse um antigo teólogo, está na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Isso quer dizer, irmãos, que cada um dos exorcismos que Jesus fez, cada demônio que ele expulsou, tudo que ele realizou libertando pessoas, era uma evidência de que Satanás estava subjugado. Vá comigo para Isaías, capítulo 49. Versos 24 e 25. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Jesus está falando desse texto. Que ele entra nos domínios do diabo e ele tira de lá os oprimidos do diabo. Liberta os oprimidos do diabo para viverem para Deus. O que é que Jesus está argumentando? Como eu sou Beelzebul? Se eu estou tirando as pessoas de Beelzebul. O termo Beelzebul aqui é um sinônimo, de acordo com os outros evangelistas, para o príncipe dos demônios. É uma referência ao próprio Satanás. Jesus está dizendo: eu estou tirando pessoas de Satanás. Então, como eu sou um instrumento de Satanás, vocês não pensam. É isso que Jesus está dizendo a eles. Vocês não pensam. Vocês não raciocinam corretamente. Então Jesus continua, avança. Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então muitos crentes têm dúvidas a respeito disso. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ímpio ficar rindo quando os crentes estão fazendo um culto evangelístico na rua. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ímpio jogar uma sacola de lixo num crente. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ímpio denegrir a imagem de um pastor. Também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nada disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus vai explicar aqui exatamente o que é isso. Nos versos 28 e 29. Temos o ensino de Jesus contra
aquela fala dos escribas, o que é então a blasfêmia? Primeiro vamos conceituar e entender o que significa a palavra blasfemar. Blasfemar é caluniar. Uma calúnia. Em termos do contexto grego, é acusar falsamente ou com intenção maliciosa, atacar o bom nome e a reputação de alguém. No caso aqui, o objeto de ataque é Deus. Aqueles que diziam temer a Deus, diziam-se religiosos, que eram os escribas, estavam atacando a Deus, acusando a Deus falsamente, com intenção maliciosa, porque Jesus sabia que no coração deles, eles sabiam que era Deus que estava fazendo tudo aquilo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém consciente. Dirigir uma palavra contra Deus, dizendo que aquela é uma operação do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É atacar de modo consciente e malicioso o nome santo de Deus, atribuindo a Satanás o que Deus tem feito. E aí Jesus diz, esse é um pecado eterno, não tem perdão. Esses corações jamais se arrependerão, porque o Espírito Santo, que recebeu a blasfêmia, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito não trabalhará para convencer aqueles corações. Blasfemou contra o Espírito Santo, não haverá jamais condição de arrependimento naquele coração ou de perdão. Então aqui começa as asserções de Jesus no Evangelho de Marcos. Veja, quando ele diz, isso aqui é muito interessante. Jesus vai nos dizer, no verso 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Jesus está repreendendo aquela astúcia e malícia dos fariseus, dos escribas que estavam ali. Meus irmãos, observemos isso com bastante atenção. Até para que nós não entendamos errado o ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. No verso 29, nesse verso que nos ensina isso, devemos lê-lo através de uma lente também judaica. Nos círculos judaicos, esse pecado imperdoável era cometido conscientemente. Os judeus sabiam que era esse pecado. Era a profanação do nome de Deus. Isso está contido lá em Números 15, está contido em Levítico 24. Aqui Jesus restringe o pecado, ele afunila o pecado ao Espírito Santo. Uma afronta ao Espírito Santo. Este é um pecado de consequências eternas e irreversíveis. A questão envolve dois aspectos. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita Cristo automaticamente. Se há uma blasfêmia contra o Espírito Santo, há uma rejeição a Cristo. Para sempre, essa pessoa rejeitará Cristo durante toda a sua vida. E Deus a rejeitará por toda a eternidade e jamais a perdoará. A indicação desse pecado por Jesus, cometido pelos escribas aqui, mais uma vez eu digo, como disse lá no início dessas crianças, é irônica, porque eles acusaram Jesus lá em Marcos 2 de blasfemar. E Jesus está dizendo agora, eu não blasfemo, vocês blasfemam. Vocês blasfemam contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, Jesus amarrou Satanás. E a única atitude apropriada diante desse fato é render-se a Jesus e crer inteiramente nele. O perigo externo de blasfemar contra Jesus é real. E o resultado disso pode ser condenação eterna ou salvação. Nós rejeitamos a Cristo até que o Espírito Santo quebre o nosso coração. Mas se nós rejeitarmos a Cristo sempre, seremos rejeitados por Deus. Deus usa esse texto, o Espírito Santo nos dá esse texto para nos convocar ao arrependimento. A família de Jesus rejeita Jesus, a religião rejeita Jesus, e nós estamos rejeitando Jesus. Ou nós estamos seguindo Jesus de fato? Meus irmãos, estamos numa grande guerra espiritual, não estamos num parquinho de diversões. E os cristãos são alvo de Satanás. Sua vida é alvo de Satanás. Sua vida está na mira do diabo. Leve isso a sério. As almas dos homens estão num grande jogo
Dentro de uma grande guerra, Satanás e os seus demônios atuam no mundo, enganando os homens, levando-os à destruição moral, à destruição espiritual e à destruição física. Os demônios, que são esses seguidores de Satanás, que é o maioral dos demônios, que é Apolion, Abaddon, Satanás, o diabo. Os demônios têm apenas um propósito: guerra espiritual, guerra. Eles querem fazer guerra constantemente. Eles querem manter as pessoas afastadas de Cristo. Eles querem impedir que os ímpios conheçam a verdade. E eles querem, conforme diz Pedro na primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, eles querem devorar os cristãos como um leão. Ele quer, Satanás e os seus demônios, acabar com o nosso bom testemunho, impedir o avanço da igreja. Esse é o trabalho dele. Satanás não está brincando de ser Satanás. Não brinque de ser crente. Os demônios não estão brincando em destruir sua vida. Não brinque de ser crente. Não ache que uma vidazinha frouxa, vindo no domingo de noite para a igreja apenas, sem ler a Bíblia a semana toda, sem jejuar, sem orar, sem servir a Deus, não ache que isso impede Satanás de operar. Você, sua alma, está salva em Cristo para sempre. Mas Satanás pode tocar em várias áreas da sua vida, se você não anda em obediência ao Senhor. Porque você pode colocar a sua vida em escravidão novamente. Embora você não perca a salvação, você pode estar debaixo de uma opressão maligna. Não brinque com o diabo. Alguns vão dizer, ele não existe. E é ele que faz isso. Outros vão exagerar acerca de sua atuação. Mas em termos bíblicos, nós devemos reconhecer que ele é o inimigo das nossas almas. Mas tem uma boa notícia, irmãos. Sim, Satanás está vencido por Cristo. Ele está impedido de prosperar no mundo. Ele está impedido de fazer o que deseja. Mas ele ainda atua. A ideia de Satanás amarrado não é imobilizado totalmente. É impedido de avançar o quanto ele deseja avançar. Repito, Satanás não age apenas para prejudicar os ímpios. Ele luta contra os crentes. Ele luta contra você. Ele vai lutar contra você essa semana. Ele pode estar lutando contra você agora. Ouça. Você que não tem Jesus como seu Salvador e está aqui nessa noite, sua vida pode ser totalmente destruída pelo diabo. Se Jesus não é seu Salvador, sua vida está sendo regida pelo diabo. Ele é o grande adversário de sua alma. Ele guia sua mente, guia seus passos, ele confunde seus pensamentos, ele tenta você, ele leva você a viver de modo devasso, desonesto, cruel com outras pessoas. Ele pode ir por outro caminho também, não apenas esse, da imoralidade, da crueldade, mas ele pode ir por outro caminho mais sutil, com sapatos de lã. Ele pode convencer você que você é uma boa pessoa, que você não vai ser condenado. Você é uma pessoa moralmente decente, você não mente, você não rouba, você paga os seus impostos, você faz tudo direitinho. Então está tudo bem. Não é possível, então, que alguma coisa má venha sobre mim. Ou ele pode enganar você de outro jeito, dizendo a você que você deve ter vários amuletos para espantar as forças do mal. Pedras enérgicas no bolso, na bolsa. Sinal da cruz. Algumas mandingas, algumas superstições. Ele está enganando você também. Somente Jesus pode libertar sua alma e garantir a sua salvação e protegê-lo do poder do diabo. Somente Jesus derrota Satanás. Ele também pode tentar lhe convencer de muitas outras coisas. Dentre elas, para os cristãos. Ele pode dizer assim, vamos lá. Olá, cristão. Você tem ouvido a pregação daquele ministro, né? Não é bem assim. Você não precisa levar ao pé da letra. Na verdade, esse tipo de gente, esses pastores, eles querem controlar a sua vida. Não precisa você viver dessa forma.
Não precisa você observar os mandamentos do Todo-Poderoso dessa forma. Ninguém observa, não é verdade? Uma coisinha errada aqui, outra ali. Basta você não ser uma pessoa pública com esses pecados. São pequenos pecados. Afinal, todo mundo peca, né? Você pode ver isso, você pode consumir isso ou aquilo. Você pode conversar com tal e tal pessoa, contanto que ninguém seja ferido, ninguém seja exposto. É a sua vida, então ninguém tem nada a ver com a sua vida. E aí você pode servir a Deus do mesmo jeito. Vamos lá. Eu tenho umas coisas para dizer a você, cristão. Prazer, eu sou o diabo. Você não precisa se preocupar em estar sempre na igreja no dia do Senhor. Não. Afinal, você pode ter outras ocupações. Você pode estar estudando para um concurso, estudando para uma prova na escola, para a universidade. Afinal, é uma coisa importante. Igreja, você pode ir em qualquer momento. Qualquer momento. Afinal, você pode até passar num concurso e ir para outra cidade. Igreja não é uma coisa tão importante assim. Afinal, você pode assistir um culto agora pela internet. Você pode ir lá escolher um pregador. E então se você não gostar dele, se ele for muito duro, você vai para outro mais macio. Fala mais mansa, voz mais grave, coisa mais doce. Se você se aborrecer, você pode procurar um coach também. Então não leva tão a sério assim, sabe? Porque todo mundo que levou tudo muito a sério assim, radicalmente, caiu. Então se você fizer isso, você vai cair também. Então é melhor você viver em pecado logo de uma vez, e não ser radical, não é melhor? Prazer, eu sou o diabo. Eu sou o seu diabo. Não se engane, cristão. Satanás está no seu calcanhar. E você não pisa na cabeça dele, não. Só quem pisa é Cristo. Vamos para o verso 31, que está bom de falar de Satanás hoje. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Lembre que o versículo 31 é uma continuidade do versículo 21. Certo? Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles não conseguiam entrar, né? Então eles mandaram um recado que eles estavam lá. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E aí nós temos uma resposta de Jesus que nos surpreende aqui, né? Veja só o que ele disse no verso 33. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Parece meio... Jesus era um filho mal criado. Como é que ele diz um negócio desse com a mãe dele? Você entende agora o contexto dessa fala dele? De que ele sabia que os seus vinham impedi-lo de continuar sua missão, tentaram impedi-lo, porque afirmavam que ele estava louco. Ele endoideceu. E ele diz: Quem é a minha mãe, meus irmãos? Ele não está desrespeitando sua mãe. Ele está ensinando algo importante aos discípulos. O texto diz, correndo, verso 34, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Há um grau de parentesco mais profundo entre a igreja de Deus do que os próprios parentes de sangue, de carne. E Jesus está nos ensinando isso. Mas algumas coisas importantes aqui eu quero dizer também a vocês. Porque no verso 31 nós lemos sobre seus irmãos que foram ter com ele para persuadi-lo, né, junto com a sua mãe. E a palavra usada é adelphoi. Os católicos vão dizer que essa palavra significa primo. E que Jesus não teve irmãos, Jesus teve primos. E isso é dito para corroborar a virgindade perpétua de Maria nos círculos católicos. Então se começou a ensinar que essa palavra se refere a primos ou a filhos que José teve antes do casamento com Maria. Então, se eram irmãos, era porque José teve filhos antes de casar com Maria. Aí você pergunta, onde é que está esse negócio? Tradição da igreja. O significado da palavra aqui
O significado natural, a leitura natural do texto é irmãos de sangue. Não é primo. Também não eram filhos de José apenas. Uma curiosidade do texto é: cadê José aqui? Possivelmente já havia morrido. Por isso ele não é mencionado nessa parte do texto. Então, a declaração de Jesus, meus irmãos, nos diz o seguinte: a vida no meio do povo de Deus ultrapassa os relacionamentos consanguíneos. Nem mesmo os nossos familiares vão entender isso. Os ímpios não vão entender isso. As relações fraternais na igreja serão mais profundas do que os vínculos terrenos de nossos parentes de carne e de sangue. Então, no verso 35, quando o texto diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós precisamos entender algumas coisas aqui sobre a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus são duas coisas. E a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é um tema central no Evangelho. Isso significa que o cristão deve procurar saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer? Nós vimos lá na escolha dos 12, quando o texto diz que Jesus chamou os que ele quis. A vida cristã é uma busca pela vontade de Deus. O que é que Deus quer? O que Deus quer é mais importante do que o que eu quero. E a segunda coisa aqui é sobre querermos a vontade de Deus. Fazermos isso com dedicação. E isso é santificação. Santificado seja o teu nome. É fazer a vontade de Deus, como Jesus ensina no Pai Nosso. É o que Jesus ensinou lá. A vontade de Deus é o que Ele quer para o seu povo. E o seu povo deve desejar essa vontade. Algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, meus irmãos, a família é um bem terreno maravilhoso, abençoado e precioso. O texto não está nos ensinando a desprezarmos a nossa família, os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos pais. Mas é preciso entendermos o que Jesus está dizendo aqui. Que Deus nos dá a família. O nome dessa família é a igreja. Que Ele nos dá amor pela igreja. Que Ele nos dá irmãos, irmãs e mães, com laços profundos na igreja. E nós devemos cultivar isso, não apenas exigirmos receber isso. Há pessoas que chegam na igreja querendo apenas receber. Mas eu não fui amado, ninguém falou comigo, ninguém me abraçou, ninguém me cheirou. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Na igreja nós temos essa máxima: doe-se, sirva. Com toda a convicção que eu tenho no meu coração, você receberá muito mais. Muito mais. Devemos também ter um entendimento correto sobre igreja. Porque isso é um lugar, em termos espirituais, a igreja é um lugar de grande importância para a vida cristã. Maior do que possamos imaginar. É na igreja que nós somos ensinados. É na igreja que nós somos amadurecidos. E o Senhor nos dá uma família na fé. Precisamos entender isso e cultivar isso no nosso meio. Sermos igreja hoje, em nosso tempo, em termos crescentes e amorosos, é uma exceção no tempo em que vivemos. Deveria ser algo normal, mas é uma exceção. Igrejas biblicamente orientadas devem ser igrejas biblicamente amorosas, biblicamente acolhedoras. Uma verdadeira família. E é esse tipo de igreja que eu oro que esta igreja seja. Um povo que ama, um povo que aprende, um povo que ensina, um povo que aconselha, um povo que cuida. Afinal, é isso que eu tenho pregado para vocês durante 3 anos. Eu dizia a vocês essa semana exatamente isso. Alegro meu coração em ver o rebanho movido e comovido pelas dores do povo, visitando os irmãos, algo orgânico e natural. Deus seja louvado por isso.
E que Deus faça aumentar isso e superabundar isso, porque essa é uma proclamação prática da doutrina. Nós estamos ouvindo e nós estamos aprendendo e nós estamos fazendo nesta igreja, nesta aqui, primeira igreja de Caruaru. Você será ensinado a servir, ensinado a amar, ensinado a se envolver com pessoas, não a ficar distante e ser um consumidor de pregações. Não interessa você ser um consumidor de pregações. Você não precisa ir a uma igreja para ser um consumidor de pregações. Você pode ler sermões, você pode ouvir numa qualquer plataforma digital, você pode assistir no YouTube. Deus não quer que você seja um consumidor de pregações. Deus quer que você seja membro de um corpo. E você sofra com aquele corpo. Você se alegre com aquele corpo. Você viva com aquele corpo. Nós vivemos num tempo de instantaneidade. Informações instantâneas, mensagens instantâneas, relações instantâneas, fé instantânea, abandono de comunidades instantaneamente também. Tudo é muito fluido, tudo é muito rápido, tudo é muito descartável. Nada dura. As relações não duram. Não é isso que aprendemos com o Evangelho. Nós vamos na contramão disso, irmãos. O Senhor lhe colocou aqui, nesta igreja, porque aqui Ele quer que você seja amado e que você ame. Aqui Ele quer que você se preocupe com pessoas e pessoas se preocupem com você. Eu não sei como pessoas podem passar anos dentro de uma igreja sem ter ligações ali, sem ter relacionamentos ali, e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Você não está bem. Você não está bem. O que é que você espera? Pessoas que correspondam às suas expectativas, ou pessoas que tenham o mesmo tipo de gosto que você tem? Não, aqui não é um motoclube, irmãos. Não é um clube do livro. Nós não estamos juntos porque temos as mesmas preferências. Não é isso, entende? Não é isso. Nós não torcemos para o mesmo time. Não assistimos todos juntos o jogo do Flamengo, infelizmente, não assistimos. Somos pessoas diferentes, em contextos diferentes. E esta é a beleza da igreja, a pluralidade da igreja, a diversidade. E Deus nos chama para vivermos juntos. E Jesus nos diz: eis aí minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Queridos irmãos, esse texto nos mostra como seguir a Cristo. E que seguir a Cristo envolve muitas vezes rejeição dos mais próximos, oposição das forças espirituais da maldade e até incompreensão de nossa família de sangue. Mas em meio a tudo isso, o Senhor nos consola com uma verdade gloriosa. Em Cristo temos uma nova família, formada por todos os que fazem a sua vontade. A cruz revela o preço que Jesus pagou para nos incluir nessa família eterna. E a ressurreição garante que este vínculo jamais será desfeito. Nós estamos na família de Deus. Aqui encontramos irmãos e irmãs unidos, não por interesses passageiros, mas por sangue precioso que nos comprou no Calvário. Por isso a igreja não é um acessório da fé, irmãos. A igreja não é um acessório da fé. Sabe? A nossa geração é uma geração assim de... Às vezes você pergunta a uma pessoa, de que igreja você é? Olha, eu vou para várias. Uma me contribui com determinada coisa aqui, outra contribui ali. Não é isso, irmãos. Não é isso. Talvez algumas pessoas digam assim, é porque eu já fui muito ferido e eu não quero me ferir novamente. Ok, e Deus, o que é que Ele quer para você? Isso é o que você quer. Isso é o que você diz. E o que é que Deus quer para você? Na vida da igreja, nós amaremos e seremos amados, e amaremos e seremos feridos. Nós feriremos e seremos amados, feriremos e seremos feridos também. E a graça vai nos conduzindo a entender muitas coisas. De que é na nossa fraqueza, é na nossa pequenez, são nas nossas dificuldades que nós vamos entendendo como a graça se manifesta no meio da igreja. Quando nós tantas vezes somos arredios com irmãos que querem cuidar de nós,
E eles continuam perseverando no cuidado, dizendo com suas ações: eu não desistirei de você. Não desistirei de você. Não desistirei de você. Isso é o Senhor nos dizendo. Aqui você tem irmãos, irmãs e mães e pais em uma relação profunda. No conforto de uma vida sem a igreja, nós não teremos uma experiência profunda com Cristo. E uma vida sem igreja não é uma vida confortável. Então, irmãos, que possamos amar a Cristo acima de tudo. E por causa de Cristo, amar a sua igreja. Servindo uns aos outros na igreja, porque Cristo é o maior exemplo de serviço. Nós temos uma família celestial que um dia estará totalmente, completamente reunida na presença do Pai. Que o Senhor nos ajude a viver como irmãos e irmãs de Jesus, fazendo a vontade de Deus, encontrando na igreja comunhão e nessa comunhão um antegozo da eternidade. Aprenda isso. Aprenda isso. Você perde muito quando não vive próximo da igreja. Perde muito. Perde fortalecimento. Perde amadurecimento. Perde edificação. O Senhor lhe chamou para isso. Na igreja encontramos comunhão, antegozo da eternidade. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E como o texto bíblico se apresenta a nós, ó Deus, fortalece nossas bases emocionais, faz-nos entender que a pessoa que devemos temer e mais devemos desejar agradar ao Senhor. Tira do nosso peito temores de homens. Ensina-nos a verdade e firma-nos nela, porque assim nosso coração também dirá como salmista: firme está o meu coração, ó Deus, firme está. Que o nosso coração esteja firme. E não esteja ele atemorizado diante das investidas do diabo ou diante dos abandonos que tivermos aqui. Ensina-nos, Senhor, que diante de qualquer abandono humano, o Senhor jamais nos deixará. Ensina-nos, Senhor, que abandonos humanos também são remediados pelo Senhor na comunhão dos santos, na comunhão da igreja. Não permita que o nosso coração esteja tão adoecido, esteja tão temeroso, esteja tão resistente, empedernido, de não recebermos o amor vindo de Ti por parte dos nossos irmãos. Ensina-nos a nos deixarmos cuidar pela igreja e cuidarmos dos outros na igreja também. Usa nossos dons, Senhor, usa nossas habilidades, transforma outros comportamentos nossos em comportamentos que glorifiquem o Teu nome. Como o Teu servo já orou mais cedo, tira de nós o orgulho e a soberba, e que a humildade nos conduza a uma vida de comunhão profunda, que revela Cristo aos outros, que olhem para nós e Cristo seja evidenciado como um grande farol que ilumina uma embarcação perdida no mar. É o que nós te oramos, Senhor, no Teu nome. Amém.